Galera, esse quinto episódio de X-Men 97 realmente chocou todos nós que somos fã desses mutantes super casca grossa. Mas por que chocou? A gente teve a perca de dois personagens icônicos, né, do próprio X-Men. Um deles é Gambit e o outro é o próprio Magneto. Mas existe sim um caminho até esse ponto. Mas eu também posso dizer pra vocês, que você que é fã desses mutantes super casca grossa, não se preocupe que a gente tem a resposta desses pontos que a gente ficou, cara, como assim? No meio da primeira temporada? Então tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então a gente vai trazer para vocês esses detalhes, né? Especificamente desse quinto episódio, e a gente também vai tirar as dúvidas de vocês e o que pode acontecer. Então fica aqui com a gente que a gente vai tirar todos esses detalhes. A gente vai entregar tudo para vocês em primeira mão agora. Tom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, beleza, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal. E olha, e se inscreve ativando o sininho, beleza, galera? E, cara, a gente estamos rumo a 1000 inscritos e vocês estão na linha de frente. O canal tá crescendo graças a vocês. Então você que tá chegando agora, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo e venha acompanhar o Nerd Manchete que vocês vão fazer história com a gente. Beleza, dado nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, o quinto episódio de X-Men 97 realmente deu um banho de água fria em todos nós que somos fã dessa animação berés, né? O mais importante é que, apesar de manter a originalidade dos anos 90, eles também conseguem adaptar com um jeitinho ali a todos os arcos das HQ. Então não perde a essência. Mas esse quinto episódio surpreendeu a gente porque dois personagens super casca grossa morreram, galera. Simplesmente morreram. Mas como assim, Dom? Morreram? Exatamente, a gente vai explicar por que e como isso, né, aconteceu e como chegaram nesse ponto. Então, a mansão Xavier passaram por um período de entrevista, onde a mídia local quer saber como é que os mutantes lidam com o seu dia a dia, como que é ser um mutante, como que é ajudar as pessoas da qual odeiam os próprios X-Men. Então tem todo esse jogo de cintura. Então, nesse meio termo, também a gente tem o Magneto ali, né, colocando todo mundo na linha e preparando ali a equipe para ir para Genosha, exatamente a cidade dos mutantes. Então o próprio Magneto reúne ali o Gambit, a vampira, e ali eles dão uma viagem direto para Genosha. E nesse meio do caminho aí a gente também pôde perceber ali, né, a dinâmica com a Jean Grey e o próprio Wolverine. Cara, a mansão dos mutantes realmente tem muito, sabe, triângulo amoroso, tem muita coisa ali embaraçada entre os personagens. Eles realmente, eles colocam a questão, sabe, a DR em questão. Então eles resolvem esse tipo de coisa. E ali a Jean Grey explicando ali os motivos do quais ela pensa ainda no próprio Scott, ela consegue, né, assimilar as coisas, mas a carne é fraca e ela acaba, né, dando um beijo no próprio Wolverine, mas o Wolverine simplesmente ignora porque ela e o Scott têm um laço aí que realmente precisa ser resolvido. Então o Magneto parte para Genosha junto com a Vampira e o Gambit. Então lá eles têm todo, né, uma surpresa. Então eles são recepcionados pela própria Madeline Pryor, que era a clone, é a clone da própria Jean. Então ali ele é recebido pelo o núcleo, né, a formação ali que representa, né, a reunião da ONU. Então o Magneto é convidado para uma reunião ali dos próprios membros da ONU. Enquanto isso, ali aparece o Kurt Wagner, né? O nosso Noturno, sempre empolgado, sempre, sabe, animado, querendo mostrar como que é a Genosha hoje, em tempos atuais, aonde o próprio Magneto é, por incrível que pareça, o próprio astro, né? Ele é famoso em Genosha. Então ali a gente tem toda a desenvoltura de todos os membros. E é aí que entra em questão, né, uma pauta para Magneto ser o líder, o mandante ali, sabe? Governar, no caso, Genosha. E se ele vai aceitar ou não já é uma outra história. Então ele convida a própria vampira para ver o que ela acha, né, dessa ideia. E ela acredita que ele se passou por bonzinho para dominar os mutantes, né, como ele sempre desejou. Mas não é isso exatamente o que ele almeja. Então ali a gente vê, né, o caminhar
do episódio, a gente vê todo mundo se divertindo em Genosha, como eles queriam, né, na própria cidade, em Nova York, em qualquer lugar do mundo, sem preconceito, sem tiração, sem ninguém, sabe, o acusarem de nada. Então ali Genosha realmente é o paraíso dos mutantes. Entre essas indas e vindas, a vampira tem uma DR com o próprio Gambit. Ela explica para o próprio como que foi a relação com o próprio Magneto quando ela conheceu ele. Ela ficou encantada pelo Magneto porque o seu poder de magnetismo o protegia do toque da vampira. Então aquilo ali chamou a atenção dela. Por quê? Ela queria ter um contato físico com alguém, sabe? Ela queria sentir alguém. E a primeira pessoa foi quem? O próprio Magneto. Então ela esclarece isso pro Gambit. Mas o Gambit ainda tem um amor mais do que verdadeiro pela própria vampira. Então ela coloca em pauta que ela precisa, não é só simplesmente amor, ela quer sentir tocada, ela quer tocar, sentir, galera. Ela quer ir mais a fundo, se é que vocês me entendem. Então, ali ele tem essa DR, todo mundo vai para uma festinha ali, insana, né? Muito merece. E aí vem a entrada triunfal da vampira, chama a atenção de todo mundo, exclusivamente do próprio Magneto. De repente, aparece o Cable, ali vindo do futuro, para tentar avisar sobre um perigo eminente. Que perigo seria esse? O Super Sentinela. Então é aí que ele tenta alertar todos, mas aí a própria Madeline Pai sabe, fica voando ali, tentando captar a mensagem. E ele volta para o futuro. E de repente Genosha é atacado pelo Super Sentinela, galera. E é aí que a gente tem uma luta badass, aonde tudo começa a ser destruído. O Sentinela parte para cima de tudo, com todos os mutantes, eliminando um por um. E é ali que um deles identifica o Magneto como o mutante de nível ômega. Então ele parte para cima do Magneto com todos os seus poderes, aonde de fato, galera, o Magneto mostrou porque ele é o Magneto. Mas a pressão foi demais e ele não acabou suportando. Então sobrou para quem? Pro próprio Gambit. Gambit partiu para cima do Sentinela com tudo, né? Mas no meio do caminho ele acabou sendo ferido, e ali ele sendo ferido, ele aproveita a deixa e com seus poderes ele acaba explodindo o Super Sentinela. Então é aí que o Gambit e o Magneto acabam morrendo nessa primeira temporada, galera, pegando todo mundo de surpresa. Mas aí entra a questão: por que eles morreram? Então, é o que acontece. O diretor e o co-produtor do X-Men, ele deixou, né, ele explicou por que isso aconteceu. Então o que acontece? Ao Screen Rant, o diretor e produtor da série, Jack Castorena, confirmou a morte de Magneto e Gambit, mas pediu para que tenhamos curiosidade, pediu para que a gente tivesse mais cautela. Então ele explicou o real motivo. Abre aspas. A decisão nunca foi finita. Tipo, estamos fazendo isso, estamos matando fulano de tal e pronto. Isso pode assustar os fãs, mas mudou um pouco. Dependia de quem seria, porque pelos bem da história, pelo bem do desenvolvimento dos arcos e dos personagens, e a maneira como isso poderia ser entregue com base em onde a história estará indo. Isso foi baseado em que personagem seria. Mas no final das contas, o personagem seria. Mas no final, como eu posso dizer aqui para vocês, seria assim o Gambit. Então é exatamente isso. Então, se vocês pararam para pensar aí, o diretor, ele deu uma pequena brecha. Ele pediu para a gente ter curiosidade. Ele pediu para que a gente não entrasse, sabe, de cabeça aceitando a morte do Magneto e do próprio Gambit. Porque a curiosidade vai atiçar a nossa vontade de continuar vendo a história e aonde é que ela vai terminar. Se o Gambit e o Magneto morreu nessa primeira temporada, isso significa que mais adiante as coisas podem mudar, galera. Então, definitivamente, o Gambit morreu temporário ali junto com o Magneto. Possa ser que eles não morreram de fato, ou possa ser que ali eles foram teletransportados para uma outra dimensão. Ninguém sabe, mas o diretor pediu, tá, paciência e pediu cautela aos fãs e pediu curiosidade pra gente manter a nossa curiosidade, sabe, ativa, para poder acompanhar e ver o desenvolvimento da história. Até porque realmente a morte do Gambit pegou todo mundo de surpresa.
Até mesmo o próprio ator que dá voz ao Gambit também foi pego de surpresa. Ele deu uma entrevista, ele falou que ele também ficou em luto, porque ele se identificou de uma tal forma com o Gambit que ele entende que o Gambit é como se fosse um amigo pessoal na vida real. Então ele também, sabe, foi impactado. Para você ver o nível, sabe, de dedicação que um ator tem com o personagem e a forma como ele é trazido pra gente. Então, para um ator chegar a esse ponto, é sinal que o cara é muito cativante. E realmente o Gambit, ele é muito cativante, tá? Tanto ele quanto o próprio Magneto. O Magneto deu uma mudança radical, galera. Ele realmente surpreendeu a forma, a postura, a forma também de delegar as ordens e empoderar seus pensamentos, que eram antes radicais, hoje são mais pacíficos. Realmente o Magneto surpreendeu muito, muito mesmo. Então a morte dos dois pegou todo mundo de surpresa. Mas, como disse o diretor, a gente precisa ter curiosidade. Então vamos continuar acompanhando o X-Men, tá? 97. Vamos ver o que aconteceu com o Magneto e com o próprio Gambit ao longo da história. Isso não acabou, galera. Não acabou. Então fiquem atentos que qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui, tudo em primeira mão e explicando para vocês como foi que chegaram a tal ponto. E X-Men realmente está deixando muita gente de cabelo em pé, porque a série está fazendo sucesso, né, galera? E você curtiu o quinto episódio? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai deixar coraçãozinho. Deixa aí que vocês ajudem demais e não sai do vídeo se inscrever, que é muito importante e ajuda demais o nosso canal. Compartilhe e sintam-se em casa. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.